Bom dia, irmãos. Irmãos, tem sido uma alegria para nós, né, para mim, para minha família, estarmos com os irmãos nesses dias e principalmente podemos compartilhar da palavra, do ensino da palavra. E eu fico muito satisfeito e tenho estado muito satisfeito de poder expor o capítulo 10 do Levítico. Eu estou expondo desde o início do ano passado todo o livro de Levítico lá na nossa igreja. Atualmente nós estamos no capítulo 23. E de todas as exposições que eu já fiz até hoje, desde que eu me formei no seminário, que tem esse é o 11º ano, 12º ano, tem sido um livro singular para mim, pelo aprendizado, principalmente porque nós temos uma ideia às vezes muito distante do Antigo Testamento, como já mencionamos um pouco ontem, uma ideia de que às vezes, né, alguns crentes têm aquela ideia de que o Antigo Testamento é mais para conhecimento histórico e doutrina mesmo é o Novo Testamento, quando na verdade, como disse, se eu não me engano, Benjamin Warfield, o Novo está oculto no Antigo e o Antigo está patente, está claro no Novo Testamento. Então, é tudo palavra de Deus, é tudo para o nosso ensino, tudo para a nossa edificação e tudo apontando para Cristo e para a edificação da igreja. Então, para mim, tem sido uma alegria revisitar o capítulo 10, passar por ele, e eu espero, sinceramente, que esteja sendo edificante para os irmãos também e para a edificação da igreja. Certamente muitas dúvidas, né, podem surgir, muitas questões, mas os irmãos têm aí o reverendo Gustavo ao longo da caminhada para aprenderem, tirarem as dúvidas e crescerem no entendimento de coisas que são tão profundas que a gente tem sempre, né, passar novamente. Então nós vamos abrir Levítico 10, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 20, mas antes de fazermos a leitura, eu vou só dar uma recapitulação rápida aqui de tudo que nós vimos desde o início do primeiro versículo. Levítico capítulo 10. Do versículo 1 ao versículo 3, aliás, nós temos visto nesse capítulo o culto que Deus rejeita. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vimos que Deus rejeita um culto com fogo estranho. Um fogo estranho é aquilo que Deus não ordenou. Tudo que é trazido para o culto diferente daquilo que Deus ordenou, independentemente da motivação, Deus rejeita esse culto. Do versículo 4 ao versículo 6, nós vimos, versículo 7, nós vimos que Deus rejeita um culto em que se lamenta pela santidade e pela justiça de Deus. E como eu disse, o culto que se lamenta pela justiça de Deus ou por quem Deus é, não é necessariamente um culto em que se profere essas palavras e o lamento por quem Deus é, mas é um culto em que a nossa prática rejeita aquilo que Deus é. Então, eu sei que não é o nosso caso, mas naquelas igrejas em que há uma defesa muito clara da escolha humana da salvação, o homem escolhe, o homem abre o coração, o homem que decide se vai crer ou não, isso é um culto que rejeita quem Deus é, rejeita a soberania de Deus. Do versículo 8 ao versículo 11, nós vimos que um culto que Deus rejeita, é um culto que nós apresentamos embriagados. E como eu falei ontem, não necessariamente embriagado pela bebida, porque isso é muito simples da gente praticar. Mas é um culto embriagado pelo pecado, pelo individualismo, pelo humanismo, pelo desejo próprio, pela idolatria. Então essas coisas que tiram a nossa condição de discernir o que é bíblico ou não, aquilo que tira a nossa sobriedade espiritual, é um culto que Deus rejeita. Do versículo 11 ao versículo 15, aliás, do versículo 12 ao versículo 15, nós vimos que o culto que Deus rejeita é um culto com desprezo. E o culto com desprezo não é necessariamente quando nós não estamos no culto, mas mesmo quando nós estamos no culto, mas tendo outras coisas mais importantes do que o culto, por nós ignorarmos aquilo que o culto significa e aquilo que o culto é. Então isso é um culto com desprezo. E nós vamos encerrar hoje o capítulo 10, com mais um aspecto ensinado aqui pelo texto de qual é o culto que Deus rejeita. E Deus rejeita um culto com orgulho. E isso nós veremos a partir do versículo 16.
Então vamos ler Levítico 10, 16 a 20. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor e ficarem de pé para fazermos a leitura desse texto. Levítico 10, 16 a 20 diz a palavra do Senhor. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-lo comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Irmãos, o culto que Deus rejeita, então, é um culto com orgulho. Esse é o tema da nossa última mensagem ou palestra aqui no capítulo 10 de Levítico. Irmãos, o que a lei de trânsito diz? A lei de trânsito, ela sempre nos encaminha no sentido da prudência. Diz a lei que, na dúvida, não ultrapasse. Ainda que nós façamos bem diferente disso às vezes. Na dúvida, a gente vai mais rápido, que é para não ter problema. Esse é o propósito do sinal amarelo no semáforo. Quando ele fica amarelo, é para a gente frear, diminuir por prudência. Quando, na verdade, o nosso ímpeto é de pisar um pouquinho mais para pegar ele amarelo ainda. Quando na estrada um carro vem na direção contrária piscando farol, a gente sabe que ele não está cumprimentando a gente. Ele está mostrando que tem algo ali que a gente deve ficar atento. Então, a prudência, ela pode salvar a nossa vida. E não só nessas questões de trânsito, mas em várias áreas da nossa vida, a prudência, ela é sempre melhor. Talvez seja muito difícil de nós acharmos uma situação onde a prudência não é melhor. Um filho, por exemplo, uma criança, se quer brincar com alguma coisa, comer alguma coisa, mexer alguma coisa e não sabe se o pai ou a mãe vai deixar ou vai permitir aquilo, na dúvida é sempre melhor o quê? Não fazer. No trabalho, se a gente não sabe se determinada ação vai ser aprovada pela empresa ou pela chefia, na dúvida é sempre melhor o quê? Não fazer. Na vida conjugal, se nós tivermos alguma dúvida de um comportamento, de um hábito ou de alguma coisa que vai agradar ou não o cônjuge, na dúvida nós não fazemos. A prudência, ela é sempre melhor. A prudência, ela é melhor, mas os irmãos talvez ou provavelmente vão concordar comigo. A prudência é sempre mais difícil. É sempre mais difícil a gente ser prudente. A gente sempre prefere correr o risco, seja no sinal amarelo, seja em ultrapassar no lugar que não é devido, seja fazer uma coisa que o pai não vai gostar, que o cônjuge não vai gostar, ou no local de trabalho. Talvez a gente não tenha parado para pensar o porquê que a prudência para nós é tão difícil. É porque a prudência, ela exige de nós refrear o nosso desejo. A prudência exige de nós nos humilharmos. Eu quero acelerar, mas a prudência vai fazer com que eu perca o meu direito de passar no sinal amarelo em nome da segurança. A prudência vai exigir de mim no meu lar negar um desejo meu para que eu caminhe de uma maneira que vai ser melhor. Então a prudência, ela nos humilha. A prudência, ela exige de nós refrear o nosso ímpeto e o nosso desejo. E no final das contas, a prudência, ela bate muito de frente com o nosso orgulho. Por isso que é muito difícil ser prudente, porque nós somos orgulhosos. Nós queremos fazer muito a nossa vontade e a imprudência humilde, ela luta contra a nossa imprudência orgulhosa. E meus irmãos, no nosso relacionamento com Deus, funciona da mesma forma.
nós experimentamos constantemente situações que exigiriam de nós prudência, conduzidos pela humildade, mas que frequentemente nós nos conduzimos pela imprudência por causa do nosso orgulho. Ou seja, nós ultrapassamos na neblina, confiados na percepção que nós temos daquilo que virá à frente. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para os irmãos. De repente, um jovem deseja entrar num relacionamento que é desaconselhado pela palavra de Deus, entrar num relacionamento com alguém que não teme ao Senhor. Ele sabe que a Bíblia desaconselha, mas ele passa no sinal amarelo. Ele diz assim: eu vou arriscar. Isso é imprudência quando a Bíblia exige de nós prudência. Um outro exemplo é quando nós vamos fazer alguma coisa que a nossa consciência cristã nos acusa. A nossa consciência nos leva a questionar se Deus vai se agradar ou não daquilo. Na dúvida, em vez de nós darmos um passo atrás, nós avançamos e cometemos pecado contra a nossa consciência. Ou às vezes, como é comum em alguns lugares, e há um tempo atrás eu tive uma longa conversa com um amigo meu sobre isso, às vezes a pessoa fica naquela dúvida: ah, eu não sei se dízimo é bíblico, não é, fica ouvindo alguns da internet aí, que não tem mais esse negócio de dízimo e tal. Na dúvida, a pessoa faz o quê? Ela prefere então dar vazão ao seu coração e reter aquilo que não deveria, quando na verdade a prudência o levaria a agir de outra maneira. A questão, meus irmãos, é que nós devemos sempre ser prudentes. Na dúvida sobre a fé de alguém, eu não me envolvo em certo relacionamento. Na dúvida sobre um comportamento que desagrada a Deus, eu não pratico tal comportamento. Na dúvida sobre dar o dízimo ou a oferta vai estar correto ou não, eu dou o dízimo, para que se um dia, porventura, eu for convencido de que não deva dar, obviamente isso não vai acontecer, mas pelo menos eu fiz aquilo por prudência e não fui pego em desobediência. A questão, meus irmãos, é que nós devemos ser prudentes no nosso relacionamento com Deus, mas muitas vezes nós não somos por causa do nosso orgulho. E no culto é a mesma coisa. Quantas vezes nós cultuamos a Deus com orgulho, quando na verdade deveríamos ser conduzidos pela prudência que é precedida pela humildade diante do Senhor? Quando nós olhamos aqui para esses versículos, essa última parte do capítulo 10, essa parte do texto nos mostra, nos ensina mais uma maneira de não cultuar ao Senhor. E é não cultuar a Deus com orgulho. Dizendo de outra maneira, o nosso culto a Deus tem que ser entregue de uma maneira humilde e de uma maneira prudente. Agora, esse capítulo 10 pode sofrer, na interpretação dele, de um problema muito comum, como, por exemplo, pode acontecer com os 10 mandamentos. Quando a gente pega os 10 mandamentos, é comum que as pessoas vejam os mandamentos do mais para o menos importante. Em que sentido? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mandamento são muito importantes. Mas chegou no sexto, sétimo, oitavo, aí vai perdendo a importância. O nono, assim, tá, é mais uma regra de boa convivência. O 10º, então, tá lá, mas assim, é muito simplório. Quando, na verdade, irmãos, o 10º mandamento, ele vai ser o fundamento de todos os outros mandamentos. Não cobiçarás, ele não é um mandamento que está lá quase como anexo da lei de Deus. Cumprir o 10º mandamento nos levará a cumprir o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Aliás, como dizem alguns teólogos, Adão, no Jardim do Éden, ao pecar, quebrou todos os 10 mandamentos. E o primeiro foi a cobiça. Tudo que o levou a pecar e a desobedecer foi praticado por causa da cobiça do seu coração. O capítulo 10 caminha da mesma forma. A gente pode olhar esses últimos versículos e pensar assim: já está caminhando para o final desse dia, já está caminhando para o final dos sacrifícios, então a instrução aqui é bem mais simples do que as outras. Quando, na verdade, se Nadab e Abiú tivessem observado esses preceitos, tudo isso não teria acontecido. Se eles não tivessem sido orgulhosos, eles não teriam feito entregue fogo estranho. Porque Arão não foi orgulhoso, ele não lamentou
pela justiça de Deus. E assim por diante. Então, não ter orgulho no culto é que vai fazer com que nós cumpramos todos os outros preceitos. Se nós nos colocarmos de maneira sóbria diante de Deus, se nós nos colocarmos de maneira humilde no culto ao Senhor, nós não vamos entregar a Ele fogo estranho, não vamos lamentar pela sua justiça, não vamos nos embriagar pelo pecado e não vamos, como vimos no último texto, desprezar o culto ao Senhor. Tudo baseado em uma prudência humilde diante do Senhor. E é o que nós veremos aqui. Irmãos, existe algo estranho aqui nesse texto. Os leitores ou ouvintes do texto mais atentos vão perceber o seguinte: o capítulo 10 começou com uma desobediência, Nadab e Abiú entregando um fogo estranho. Mas o capítulo 10 termina com os sacerdotes fazendo algo diferente também do que era ordenado. A questão é, por que eles não morreram como Nadab e Abiú? Nadab e Abiú levaram um fogo estranho que Deus não ordenou. Foram mortos pelo Senhor. Eleazar e Itamar, os irmãos de Nadab e Abiú, deixaram de fazer algo que a lei ordenava. Por que eles também não foram mortos pelo Senhor? A diferença está na humildade deles diante do Senhor e naquilo que os levou a agir assim. Veja o que o texto diz no versículo 16. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram. O texto aqui é bem claro. Eles deveriam ter feito alguma coisa que não fizeram. E Moisés ficou indignado. E por isso a pergunta surge: por que eles não foram castigados por Deus também? A gente precisa entender que as diferenças entre ofertas. Lembrando, irmãos, que o capítulo 10, ele se dá todo no mesmo dia. Então, os 6 primeiros capítulos de Levítico vão ensinar todas as ofertas que aconteceriam no tabernáculo. O holocausto era quando todo o animal era queimado e entregue a Deus como sinal de cobertura pelo pecado. A oferta de manjares era uma oferta de alimento entregue logo a seguir, como gratidão a Deus pela reconciliação que foi feita pelo sacrifício do holocausto. Logo depois da oferta de manjares, havia a oferta pacífica, que era uma oferta onde se celebrava agora a comunhão que existia entre Deus, um Deus santo, e o povo pecador por causa do holocausto. E logo após a oferta pacífica, havia essa outra oferta chamada de oferta pelo pecado. O que era essa oferta? Essa era uma oferta entregue para perdão de pecados. Qual que é a diferença da oferta pelo pecado para a oferta do holocausto? O holocausto era aquela oferta que cobria a culpa do pecado, que aproximava de novo Deus e o povo. A oferta pelo pecado era a oferta pelos pecados cometidos, mesmo o povo já estando dentro da aliança. Fazendo uma analogia muito simples com o Evangelho, o holocausto, a morte de Cristo, é aquilo que pagou a dívida que nós tínhamos e nos aproximou de Deus de uma vez por todas. É por isso que quando nós cremos em Cristo e somos justificados, nós temos a segurança de estar unidos a Deus de maneira permanente e para sempre. Mas isso não impede que nós pequemos e ofendamos a Deus com os nossos pecados. E é por isso que continuamente nós, nos apegando ao sacrifício de Cristo, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e somos purificados pelo Espírito Santo e santificados. Então essa oferta pelo pecado era essa oferta de santificação, onde, apresentando recorrentemente uma oferta a Deus, o pecado do povo era perdoado, eles eram santificados e a comunhão com Deus era aproximada ou ela era aperfeiçoada por esse sacrifício aqui. Então, o capítulo 4 de Levítico vai dar instruções bem claras sobre essa oferta. Haviam 4 ofertas pelo pecado. E é importante a gente entender esses detalhes aqui, porque são os detalhes trazidos por Moisés aqui, por que eles deveriam ter comido. Havia a oferta pelo pecado do sacerdote, havia a oferta pelo pecado do povo, um pecado que fosse cometido pela nação de maneira geral. Havia o pecado cometido por um príncipe, ou seja, um líder da nação, um líder não religioso, um líder civil, e havia o pecado cometido por um
um membro qualquer, uma pessoa qualquer da nação. Os dois primeiros sacrifícios, do sacerdote e do povo como coletividade, o que se deveria fazer? Matar o animal, pegar o seu sangue, entrar dentro do tabernáculo, aspergir o sangue na cortina que separava o lugar santo dos santos, voltar, queimar esse animal ao Senhor e não comer desse animal. O sacerdote não poderia comer desse animal. Por que se jogava o sangue dentro do tabernáculo? Porque quando o povo como um todo pecava, ou o sacerdote, que era o representante de todo o povo, era como se o pecado tivesse chegado perto demais de Deus. Então o sangue precisava chegar no lugar santo para purificar aquele lugar. Quando era assim, o sacerdote não podia comer daquela carne. Por quê? A ideia é a seguinte: ele não poderia tirar proveito do seu próprio pecado. Então ele pecou, ou a nação pecou, o animal era morto, ele não podia comer daquela carne. Mas quando o pecado, o sacrifício fosse trazido por um líder da nação ou um israelita qualquer, o animal era morto, o sangue não era levado para dentro do tabernáculo, porque nesse momento não havia sido contaminado, o animal era queimado uma parte, mas parte da carne era dada para o sacerdote e o sacerdote deveria comer, simbolizando que, ao comer, ele e a nação estavam participando da santificação promovida por aquele sacrifício. Então, irmãos, pensando em dois detalhes aqui que vão nos ajudar a entender o texto. Se o sangue fosse levado para dentro do tabernáculo, a carne não poderia ser comida. Se o sangue não fosse levado para dentro do tabernáculo, a carne deveria ser comida. Era assim que deveria proceder. Então, o que o texto nos mostra aqui? Que há um problema. Porque quando a oferta era oferecida por outras pessoas, o sacerdote não podia comer, mas em outros casos, ele deveria comer. Olha o que Moisés diz aí a partir do versículo 17. Pegando um pouquinho no versículo 16 ainda. Portanto, indignando-se grandemente, Moisés disse: Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. A indignação de Moisés, por ora, é justa. Eles deveriam comer. E por que é justa a indignação de Moisés? Olha a expressão que ele usa para classificar esse sacrifício. É coisa santíssima. Eu mencionei isso ontem e repito, para ficar bem gravado. Quando um sacrifício era designado como uma coisa santíssima, era algo que o povo pegou e o sacerdote consagrou a Deus, agora é de Deus. Deus pega uma parte e devolve ao sacerdote. Isso era chamado de uma coisa santíssima, um alimento que não veio do povo, mas veio de Deus para o sacerdote e eles deveriam comer. Então foi retirado daquilo que foi ofertado a Deus e dado pelo próprio Deus ao sacerdote para que comesse. Além disso, o ato de comer, como eu mencionei ontem também, era algo altamente espiritual. Sentar para comer não era como daqui a pouco nós vamos almoçar, sentar e comer, mas era semelhante ao que nós fizemos ontem na ceia, quando o comer tem um significado muito mais espiritual do que físico. Então, assentar para comer era desfrutar espiritualmente do que aquele sacrifício oferecia. Então, ao fazer isso, ao sentar e comer, o sacerdote participava do benefício daquele alimento, mas não só para si, para todo o povo, porque o sacerdote era o representante de todo o povo. Então, qual era o motivo da indignação de Moisés? Um animal foi morto, o sangue foi derramado, aspergido sobre o altar, não lá na cortina, mas no altar fora do Santo dos Santos. O povo seria santificado no momento em que eles comessem daquela carne do animal em favor do povo, mas eles não comeram. E isso suscitou a indignação de Moisés. Irmãos, será que Moisés estava aqui exagerando? Não, ele não estava exagerando. E o texto mostra. Moisés fala o que ele deveria ter feito. Olha o versículo 18. Eis que desta oferta não foi trazido sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha a ordenar. O que Moisés lembra aos sacerdotes?
Se essa oferta, o sangue fosse lá para dentro da cortina do santuário, ok, vocês não deveriam ter comido mesmo. Mas esse sangue não foi levado para lá. Então a carne era de vocês e vocês deveriam ter comido, mas ao contrário, vocês queimaram todo o animal. Então, irmãos, qual é o problema aqui? A questão permanece. Por que que eles não fizeram o que deveria ter sido feito? E por que que, ao fazer assim, eles não foram mortos como Nadab e Abiú foram mortos? A resposta para essa pergunta está na fala de Arão, que mostra a prudência de Arão, que foi conduzida pela sua humildade diante do Senhor. Então perceba que o que conduziu Nadab e Abiú foi o orgulho. Se os irmãos lembrarem, no sábado eu mencionei que a oferta de Nadab e Abiú foi semelhante à oferta de Caim. Caim quis fazer do jeito que quis e Deus tinha que aceitar, segundo o seu pensamento. Nadab e Abiú foram conduzidos pelo orgulho, enquanto que Arão foi conduzido pela humildade diante do Senhor que o levou a ser prudente. Veja o versículo 19 e 20. Respondeu Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Irmãos, vamos relembrar aqui que Levítico 10 passa no mesmo dia. Acontecimentos em sequência. Os filhos de Arão tinham acabado de ser retirados, carregados pelos outros parentes, levados para fora do arraial. A gente tem que lembrar que esses homens tiraram segurando pelas túnicas, mostrando a santidade de Deus, e agora aqueles homens estavam continuando a fazer ofertas naquele dia em que os homens morreram diante do Senhor. Agora, pense comigo o seguinte: como estaria o coração de Arão? Como estaria a confiança de Arão em si mesmo em se aproximar diante do Senhor? Pense como seria para Arão, depois de ver dois dos seus filhos se aproximando de Deus, agora como estaria sua confiança de chegar diante de Deus como seus filhos chegaram? E depois de ver o que aconteceu com eles, como que Arão pensaria sobre si? O que ele quer dizer nas suas palavras é o seguinte: será que eu estou apto a chegar a Deus como os meus filhos não estavam? Meus irmãos, o motivo de Arão não ter comido foi para não correr o risco de acontecer com ele o que aconteceu com os seus filhos, de ser achado pecado nele, como foi achado pecado nos seus filhos, e serem igualmente mortos diante do Senhor. É como se Arão pensasse o seguinte: se o sacrifício fosse pelo meu pecado, eu não deveria comer. É o que a lei diz. Se o sacrifício for pelo pecado do sacerdote, ele não deveria comer. Então, mesmo que o sacrifício não foi pelo seu pecado, é como se ele se visse como indigno de comer. É como se ele entendesse que o pecado dele está ali diante dos seus olhos e que o pecado da nação é o seu pecado. E por isso, ele não estaria seguro de comer aquela oferta pelo pecado. É como se Arão pensasse o seguinte: é mais seguro eu não comer. É mais prudente eu não comer, para que não aconteça o que aconteceu com os meus filhos. Vamos pensar de maneira contrária. Perceba o seguinte: Arão poderia ter pensado da seguinte maneira: bom, Nadab e Abiú foram mortos pelo Senhor, bem que eu desconfiava desses meus filhos, que eles eram meio ímpios mesmo. Bem que eles eram meio esquisitos mesmo, eles eram meio profanos, eles eram meio mundanos. Eu não. Eu sou diferente, eu sou mais santo do que eles. Percebe como que o entendimento sobre o pecado do outro e o entendimento do próprio pecado dele poderia manifestar ou orgulho ou humildade? Meus irmãos, não é assim com a gente? Fala a verdade. Quando sai um irmão, um familiar, um amigo do evangelho, abandona o evangelho, a gente não é muitas vezes levado a pensar assim: ah, bem que eu desconfiava, o fulano era meio esquisito mesmo.
Mas sabe o que que isso revela? Orgulho do nosso coração. Sabe por quê? Quem nos preserva na fé é o Senhor. Quem nos preserva na integridade é o Espírito Santo. Quem nos preserva unidos e firmes na fé não é nada do que nós somos ou fazemos. É o que está, é o que parece estar acontecendo aqui. Arão olha para os seus filhos e pensa o seguinte: será que eu sou igual a eles? Será que o pecado deles existe também no meu coração? E ele então, por prudência, não come aquela oferta. E existe um detalhe que eu sei que é muito simples, mas a gente precisa lembrar. A gente sabe o que estava acontecendo aqui. Arão não. A gente está lendo o texto, depois de muito tempo acontecido, a gente sabe o final da história. A gente sabe que Arão permaneceu vivo, mas Arão não sabia. A gente sabe que Eleazar e Itamar permaneceram vivos até o final no seu sacerdócio, mas eles não sabiam. Então, diante da santidade de Deus, como Moisés lembrou, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. E Arão se calou. Arão foi detido pela santidade de Deus. E esse ser detido pela santidade de Deus o levou à prudência até o final daquele dia. De modo que, mesmo tendo o dever de comer, ao contemplar a sua própria pecaminosidade, por prudência, humilde diante do Senhor, ele não estendeu a mão àquele sacrifício, como se classificando como alguém inapto a levar as mãos a algo que era santo do Senhor. Portanto, irmãos, houve ou não houve pecado? Eles deveriam ou não deveriam ser mortos? Por que que não houve morte? Porque Arão não desprezou o sacrifício. Porque Arão não desprezou o culto. Porque Arão não desprezou a santidade de Deus. Ao contrário, a ação de Arão mostrou valor à santidade, valor conferido ao culto. A ação de Arão mostrou como ele levava a sério aquele sacrifício, de uma maneira muito diferente do que os seus filhos Nadab e Abiú fizeram. Então, ao contrário dos seus filhos, Arão foi prudente e resolveu não correr risco diante do Senhor e diante do altar santo do Senhor. Por isso, irmãos, Deus rejeita um culto que é mediado por orgulho ou que é apresentado a Ele com orgulho, mas Ele se agrada da humildade. Aliás, não é isso que a Bíblia nos ensina? Que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça, como diz 1 Pedro. O Senhor se agrada de que nós nos aproximemos diante dele, não com orgulho, mas humildes diante do Senhor. E talvez seja inocência nossa pensar que sempre vamos oferecer a Deus um culto que é perfeito, que é totalmente aceitável. Sempre haverá erros, sempre haverá da nossa entrega ao Senhor impurezas, porque nós somos assim. Nós somos pecadores, nós somos limitados e nunca, neste lado da eternidade, entregaremos algo perfeito ao Senhor. Mas à semelhança de Arão, nós devemos fazer tudo o que fazemos ao Senhor com prudência, para que o nosso culto a Deus não seja resultado de um coração orgulhoso. A falta de conformidade de Arão com o sacrifício foi por zelo e não por soberba. E assim deve ser o nosso culto entregue ao Senhor. Um culto com zelo, com prudência, em que o nosso orgulho não vá nos conduzir em nenhuma das partes do culto que nós entregamos ao Senhor. Existe, meus irmãos, essa diferença de, às vezes, errar sim, às vezes deixar algo incompleto, ou às vezes não fazer tudo da maneira como deve ser feito, mas existe a diferença em fazer por prudência e fazer por orgulho. Os filhos agem assim. Os filhos, às vezes, deixam de fazer algo por não estarem seguros se deveriam ou não fazer. Nós agimos assim, às vezes, na nossa vida familiar, matrimonial. Às vezes deixamos de fazer algo que não sabemos se vai agradar ou não o cônjuge, mas por prudência. No local de trabalho, no trânsito, nós vivemos assim. E assim devemos fazer também no culto ao Senhor. Na dúvida, devemos agir com prudência e não conduzidos pelo orgulho. Porque o orgulho diante de Deus, ele nos leva a arriscar.
a jogar com a sorte, a jogar com o pecado. Quando nós não estamos certos de algo e fazemos assim mesmo, nós estamos sendo imprudentes e conduzidos pelo nosso orgulho. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14, um texto que eu acho sempre muito instrutivo. Romanos 14. O contexto aqui de Paulo é algo que envolve o culto, mas não o culto cristão. Envolvia algumas celebrações pagãs, onde carne sacrificada a ídolos era vendida, e havia aquela dúvida: posso, não posso comer, posso, não posso participar da carne, obviamente, não das festividades pagãs. E olha o que Paulo fala em Romanos 14, 22 e 23. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Você tem a consciência instruída pela palavra, você tem a consciência madura, que se você comprar um pedaço de carne e comer na sua casa, aquilo lá não vai afetar a sua consciência cristã, porque você sabe que o ídolo de si mesmo não é nada e tudo pertence ao Senhor. Você tem essa fé? Ok, viva de acordo com essa fé e seja bem-aventurado servindo a Deus assim. Mas olha o que Paulo diz. Se você não tem essa fé, se você acha que pegar um pedaço de carne lá que foi vendido no mercado pagão, fizer na sua casa e comer, se você tiver um sentimento de que há pecado nisso, não há. Mas se a sua consciência te acusar e você fizer, você está pecando. Perceba que o problema não é a carne comer ou não comer. O problema é jogar com o pecado. Eu estou na dúvida se é pecado ou não é, mas eu vou fazer assim mesmo. Percebe que isso não é conduzido pela humildade, pela prudência, mas pelo orgulho de querer fazer aquilo que é a própria verdade, não se importando se é pecado ou não? É o que o texto ensina, é o que Arão fez. Conduzido pela consciência, ele foi prudente. E meus irmãos, e no culto? Nós nos apresentamos diante de Deus com orgulho ou com humildade? Como que nós sabemos se o nosso culto está sendo entregue a Deus com orgulho ou com um coração humilde? Orgulho, no culto, é o pensamento de que nós somos suficientes para nós mesmos. A nossa sabedoria basta e tudo o que nós fazemos e entregamos a Deus é excelente e aceitável. Isso é um culto conduzido pelo orgulho. Como eu até mencionei no sábado, eu fecho a escritura e eu digo assim: pode deixar que eu vou produzir um culto aqui que Deus vai adorar, que Deus vai amar, tirando da minha cabeça e do meu coração. Isso é um culto prestado com orgulho, porque eu sou o suficiente para mim e a minha sabedoria é suficiente para entregar algo a Deus do jeito que eu acho que ele tem que aceitar. Mas um culto humilde, por sua vez, é a convicção de que eu não sou nada, de que eu não tenho condição de fazer nada que agrada a Deus, e para que eu agrade a Deus, Ele tem que me dizer o que eu tenho que fazer para que Ele seja agradável. Isso é um coração humilde diante do Senhor. E assim se entrega um culto humilde ao Senhor. Agora, eu disse aos irmãos que esse último princípio, o orgulho, ele vai conduzir todos os outros princípios. Então vamos voltar aos outros princípios para a gente entender como o orgulho pode nos atrapalhar a cultuar ao Senhor. Por que nós oferecemos culto a Deus, às vezes, com fogo estranho? Por causa do orgulho. Por que eu faço coisas que Deus não ordenou? Por causa do orgulho. Porque eu acho legal, porque eu acho bom, porque eu acho atraente, porque eu acho que vai atrair as pessoas, porque eu acho que vai dar resultado numérico, porque eu vou evitar críticas, porque eu vou evitar isso ou aquilo. Então, eu entrego a Deus fogo estranho no culto por causa de orgulho. Mas, meus irmãos, o culto aceito por Deus é aquele culto que tudo é feito como Ele ordenou. E como eu faço isso? Com um coração humilde diante do Senhor.
Porque um coração humilde vai me levar a reconhecer que a única pessoa que deve ser agradada no culto é o Senhor. E um coração humilde vai me levar a reconhecer que tudo que eu faço no culto é para o Senhor e não para mim. Então a humildade vai me levar a um culto que vai me conduzir a anular a mim mesmo, anular o culto a mim mesmo e me conduzir a um culto somente como o Senhor ordenou. Agora, por que que nós lamentamos pela justiça e pela santidade de Deus? Por causa do orgulho. Nós pensamos, eu não sou tão mau quanto a Bíblia diz. Como assim eu não consigo agradar a Deus em nada? Não, eu não sou tão ruim assim. Deus não é justo. Quando nós pensamos, né? Deus não é justo ao salvar quem eu quero que Ele salve. Deus não tem o direito de escolher quem vai para o céu ou não vai. E a liberdade do homem, onde que entra? Tudo isso nos faz lamentar a justiça de Deus e tudo isso é conduzido pelo orgulho. Mas um coração humilde vai reconhecer que nem nós que estamos aqui merecíamos estar aqui. Que Deus seria justo se condenasse cada um de nós, e nós seríamos condenados de maneira justa pelos nossos pecados. Um coração humilde nos leva a reconhecer que ai de nós se Deus não tivesse nos escolhido, porque nós jamais escolheríamos a Deus. Basta nós olharmos os incrédulos quando nós apresentamos o evangelho a eles. Não é o diabo que está cegando o coração deles, é o próprio pecado deles. E assim éramos nós. Assim éramos cada um de nós. Então, se formos verdadeiramente humildes diante do Senhor, nós vamos comparar a nossa vida não com a vida do outro, que para nós é pior do que nós, mas vamos comparar com o próprio Deus e vamos perceber quão impuros, quão imundos, quão inúteis nós somos. E então, a humildade vai nos levar a cultuar a Deus e a adorar a Deus por quem Deus é, pela justiça, pela santidade e pela soberania de Deus. E então a humildade vai nos levar a um culto que não vai lamentar por quem Deus é, mas vai glorificar a Deus por quem Ele é. Por que que a gente cultua a Deus embriagado? Como eu disse ontem, embriagado pelo mundanismo, embriagado pelo pecado, embriagado pelos nossos desejos. Por que que a gente apresenta a Deus um culto assim? Por causa do orgulho. Porque eu penso assim, eu sei que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, eu sei que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, que não há comunhão de trevas com luz, eu sei disso tudo, mas eu sou diferente. Eu consigo andar no meio dos incrédulos sem me contaminar. Eu já sou maduro o suficiente para participar disso, disso, daquilo outro, ter esse e aquele relacionamento e a minha fé permanecer intacta. É por isso que nós absorvemos e nos alimentamos tanto do mundo, enchemos a nossa mente, o nosso coração da podridão do mundo e pensamos que o culto a Deus está ok, incontaminado. Isso é orgulho. Se nós formos humildes diante do Senhor, nós vamos reconhecer que não há mal só no mundo, mas o nosso coração, por natureza, é mau. E se nós formos sinceros, nós vamos reconhecer que desejamos o mundo na igreja para que nós nos sintamos um pouco mais à vontade. Tamanho mundanismo que às vezes há no nosso coração. A verdadeira humildade nos leva a desejar um culto que é diferente de tudo que há no mundo. Um culto que nos aproxima verdadeiramente de quem Deus é. Por que que nós desprezamos o culto, nós falamos ontem à noite no culto? Por que que nós trocamos o culto por outras coisas? Não é por outro motivo, senão por orgulho. Nós pensamos assim, sim, eu sei que o culto é importante, mas essa visita aqui, mas hoje eu estou desse ou daquele jeito, mas eu posso fazer isso aqui em casa mesmo, eu posso assistir a transmissão de tal igreja, mas esse programa aqui, esse dia aqui é único, mas tem 20 anos que meu time não chega na final do campeonato. Meus irmãos, o que nos leva a trocar o culto por qualquer outra coisa e desprezá-lo é o orgulho. Não é nada fora de nós, mas é o orgulho que habita no nosso coração. Mas se nós formos humildes diante do Senhor, nós vamos reconhecer
que não há nada melhor do que negar a nós mesmos, os nossos desejos e nos colocarmos diante de Deus para servi-lo, cultuá-lo, adorá-lo, de que não há companhia melhor do que a comunhão dos santos no dia do Senhor. A humildade vai nos levar ao entendimento de que não há nada melhor na nossa vida do que o culto e que não existe nada melhor do que estar contemplando a obra de Cristo a nosso favor. Portanto, Deus rejeita um culto com orgulho, porque é o orgulho que vai nos levar ao fogo estranho, é o orgulho que vai nos levar ao lamento, é o orgulho que vai nos levar à embriaguez e é o orgulho que vai nos levar ao desprezo. Como diz um livro de um teólogo chamado Os Guinness, ele diz que o orgulho é o pior pecado, porque tem poder até de transformar virtudes em vícios. Por isso nós não podemos cultuar a Deus com orgulho. Irmãos, e encerrando tanto essa palavra quanto o capítulo 10, aprendamos como não cultuar a Deus. Nós não cultuamos com coisas estranhas que Deus não ordenou. A gente pode ficar na dúvida do porquê não. A gente pode até falar que gosta desse ou daquele tipo de música. A gente pode até não entender uma coisa ou outra no culto, por que tem que ser daquele jeito. Mas sejamos humildes e não queiramos colocar no culto coisas estranhas que provêm do nosso coração. Cultuemos a Deus apenas da maneira como Ele ordenou. Não cultuemos a Deus achando que Deus é injusto em qualquer coisa e que Ele não é digno de receber tanta glória assim. Sejamos humildes e reconheçamos que Deus é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e todo serviço. Não pensemos que podemos nos alimentar do mundo e passar ilesos no nosso culto. Não nos apresentemos diante de Deus embriagados pelo pecado, mas andemos sóbrios, andando em linha reta, andando segundo os preceitos do Senhor. E não cultuemos a Deus desprezando o culto ao Senhor. E como nós fazemos todas essas coisas? Não sendo orgulhosos, nos humilhando diante do Senhor. Ah, mas eu gostaria tanto que fosse assim, mas eu vou me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Ah, mas essa palavra é muito dura, mas eu vou me humilhar debaixo do Senhor. Ah, mas o irmão esse ou aquele fez isso ou aquilo, mas eu vou me humilhar diante do Senhor e vou perdoar e ter comunhão. Ah, mas eu não gosto disso, acharia melhor aquilo, mas eu vou me humilhar na palavra de Deus e vou entregar ao Senhor um culto como lhe agrada, um culto que não é conduzido pelo meu orgulho. De repente nós gostaríamos de coisas diferentes. De repente nós gostaríamos de algo mais animado, músicas diferentes, uma boa banda, uma palavra mais serena, um ambiente mais moderno, um culto com uma duração menor, uma sala especial para crianças. Mas, meus irmãos, sejamos prudentes. Não hajamos de acordo com o que nós pensamos. Sejamos humildes diante da palavra e nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus. Reconheçamos que o culto é para o Senhor, e é do Senhor, e é instituído pelo Senhor, ordenado pelo Senhor. A nós cabe apenas servir a Ele, como Ele deseja ser servir. E ao fazer assim, nós cumprimos a função para a qual Deus nos salvou, que é adorá-lo em espírito e em verdade. E ao fazermos isso, nós vamos descobrir como é prazeroso o culto que agrada a Deus. E ao fazer assim, nos humilharmos diante do Senhor, nós vamos ter a grata surpresa de como Deus nos abençoa, tão somente por nos dedicarmos a obedecê-lo e a fazer tudo do jeito que Ele quer. Portanto, quando você se apresentar diante do Senhor para cultuar ao Senhor, seja prudente, seja humilde e faça tudo como o Senhor deseja. Faça tudo como o Senhor ordenou. Coloque-se debaixo da poderosa mão de Deus e o Senhor há de te abençoar no culto e há de te dar grande prazer e deleite na adoração ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a igreja, abençoe cada um dos irmãos. Agradeço os irmãos, pelo convite. Ah, tá, beleza.
Agradeço os irmãos pelo convite, pela atenção dada, e eu deixo aberto caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, seja da palavra de hoje, seja das que passaram, os irmãos podem ficar à vontade, tá bom?